Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós vamos falar da Agência de Turismo em Roraima, que realiza a expedição para a cachoeira mais alta do planeta. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Aqui no Entrevistas DPE, nessa edição do nosso podcast, nós recebemos Beto Marinho, do Clube Native, agência de ecoturismo especializada em Roraima, e ele vai nos falar sobre a experiência de visitar o Salto Angel, a cachoeira mais alta do planeta, e de outros passeios. Seja muito bem-vindo, Beto, ao Entrevistas DPE. Muito obrigado, é um prazer enorme estar falando sobre roteiros turísticos, né, que é uma coisa tão gostosa de se falar, e principalmente falar do nosso estado, assim, que a gente tem um potencial gigante. Falar em Roraima não tem como desvincular de turismo de natureza. Vocês vão perceber que eu sou do Nordeste, pelo sotaque, então eu vim para cá passar pouco tempo, me apaixonei e hoje a gente está levando o roraimense para conhecer Roraima. Também sou nordestina. Ah, legal. Você é do Rio Grande do Norte? Sou de Maceió, Alagoas. Maceió, terra boa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, antes da gente começar aqui a falar sobre a cachoeira mais alta do mundo e de outros passeios, na sua visão, por que o ecoturismo está crescendo tanto na popularidade? Olha, eu atribuo muito... Foi um dos poucos legados que a pandemia nos deixou, sabe? Eu percebi que depois que o mundo parou, esses 2 anos, eu acredito que as pessoas voltaram os olhos para dentro de si e voltaram os olhos ao que está próximo. Né? Antigamente se falava assim, turismo era normalmente... continua sendo você viajar. Mas o conceito de turismo, depois da pandemia, ele voltou mais para o mais próximo, para o seu estado, para os atrativos. E eu percebi essa mudança de hábito. É uma forma de valorizar aquilo que a gente tem também, né? Isso, exatamente. Então, eu sempre brinco assim, principalmente... E é normal, se você falar com uma pessoa de qualquer estado, tem gente que mora no Rio que nunca foi no Cristo Redentor, né? Tem certas praias em Maceió que o próprio alagoano não conhece. Acontece, né? E a gente escuta isso diariamente, assim, que infelizmente eu sou daqui, mas não conheço o Monte Roraima. Eu sou daqui, nunca fui no Tepequém, né? Que é um lugar que tem acessibilidade, que já não é tão rústico quanto o Monte Roraima. E as pessoas não têm essa cultura de conhecer o próprio estado. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a desbravar, que eu tenho esse perfil desbravador mesmo, de explorador. Então, eu comecei a explorar o estado e eu sempre gostei muito de foto e vídeos, que eu sou publicitário. Então, eu usava as redes sociais como ferramenta, na verdade, como um álbum pessoal. E eu chegava no comércio, nas ruas, as pessoas falavam, aquele menino da cachoeira, aquele menino da natureza, o trilheiro. E ninguém sabia onde eram esses locais. Isso é o que eu achava muito legal. Ou não, né? Olha que bacana. Você já foi criando a sua marca, né? Exato. Então eu enxerguei essa oportunidade de levar o roraimense para conhecer Roraima. Então, assim, Tepequém, quando a gente oferecia Tepequém, a gente deixou de oferecer, porque por uma questão de posicionamento, todo final de semana a gente levava pessoas de Roraima que nunca tinham ido para o Tepequém. Então foi mais ou menos começou dessa forma. Muito bom. E fala pra gente, de onde é que surgiu a ideia de trabalhar com o ecoturismo aqui no estado? Maceió, por mais que seja uma cidade de praia litorânea, ela não é tão preservada como Roraima. Então, Roraima é um lugar que é muito preservado. Assim, eu praticava um esporte chamado corrida de aventura, que é um esporte que é praticado na natureza. E para eu praticar esse esporte, eu tenho que viajar 2, 3 horas. E aqui em Roraima, eu conseguia treinar em Boa Vista. Não precisava nem ir para os interiores. E é muito preservado. Então, assim, eu ia lugares que ninguém nunca tinha ido, que o turista não vai normalmente, né? Porque eu estava treinando para esse esporte. E eu tive esse start. Na verdade, foi uma oportunidade. Minha formação, além de ser publicitário, eu sou administrador em marketing. Então, a pessoa de marketing, ela enxerga, de repente, a oportunidade onde outro não enxerga. Exatamente. E eu me apaixonei, né? Eu via tucano, solto, né? Coisa que no Nordeste é só em zoológico. Jacaré, tucano, ariranha. A vida
no Rio muito rica, né? Aqui a gente tem a natureza muito próxima da gente. Muito próximo, muito preservado. Eu acho lindo que perto da minha casa, eu moro perto do Igarapé. Aí tem muitas plantas, né? Muita vegetação. E lá mora uma família de tucanos. Coisa mais linda. Eu acordo de manhã olhando para aquilo ali. É magnífico. Se você falar isso para uma pessoa que mora em outro estado, ela vai fazer como assim, né? Porque assim, isso, tucano é uma ave tão exótica que quando a gente fala no tucano, a gente já imagina um zoológico. E aqui é difícil de ver, né? É difícil de ver. E aqui a gente tem no quintal de casa, tem arara, tem tucano, tem sabiá, tem canário. Que lá no Nordeste é muito raro aparecer canário. E aqui tem nuvens de canário. Muito. Revoadas de canário. Então, essa preservação, não tem como desvincular. Então, eu já comecei a oferecer já o turismo de natureza, que é o que a gente trabalha já tem 8 anos. Já. Aí é maravilhoso, né? Eu acho que assim não tem preço, porque você, além de passear, você está ali contemplando a natureza. E isso deve trazer tanta vida, tanta alegria. Como é que você realiza aí o trabalho de encontrar novos roteiros? Como surge aí a ideia de organizar uma nova expedição? Olha, é aquele perfil que eu te falei anteriormente, né? Eu sempre fui muito desbravador. Eu morei em Sergipe e eu saí de Maceió, fui morar em Sergipe. E Sergipe eu tinha já esse perfil. Em Sergipe em Sergipe, na verdade, eu explorava as serras e regiões de outra região, os municípios vizinhos. Então, assim, eu tenho esse perfil explorador. E aconteceu aqui em Roraima a mesma coisa. Aqui em Roraima eu cheguei, aí ia para o Tepequém e visitava as cachoeiras não convencionais, ia no Bananal, ia em Pacaraima, ia em outros municípios aqui da região e ninguém conhecia. Então, assim, não tem... Aí eu comecei a explorar. Na verdade, assim, eu ia... Depois eu via a possibilidade de levar as pessoas, conversava com as pessoas locais, via o potencial do atrativo natural, que a gente não pode chamar de ponto turístico, né? Porque não tem estrutura, e comecei a oferecer. Aí, pelo fato de eu ser publicitário, eu saber mexer no software, que sabe montar o layout, né? Que fala sobre preço, data e forma de pagamento, aí eu mesmo comecei a oferecer esses atrativos dessa forma. Olha, muito legal. E aí, que tipo de preparação física, mental, você recomenda aí para quem deseja realizar as expedições? Olha, a gente até brinca assim, Monte Roraima, quando a pessoa pergunta assim, Beto, qual o melhor período para ir ao Monte Roraima? Eu digo, quando você decide ir. Porque turismo em natureza tem seus desafios, porque não tem estrutura, né? Na natureza, a natureza que rege o nível de dificuldade, mas não precisa realmente ser um atleta, né, como as pessoas acham que precisa, não precisa treinar, não precisa... Inclusive, se você tiver algum tipo de limitação, você consegue fazer. Eu acho que é iniciativa, não precisa de treino, não precisa de equipamento específico, né? Agora, lógico, você precisa de uma pessoa capacitada, uma agência capacitada, um condutor ou um guia local capacitado que tenha a expertise do local para te dar uma segurança. Ah, que legal. Tem que ter, né, o pessoal para estar instruindo aí essa caminhada, porque é um passeio mais distante, é um passeio que requer uma pessoa que já conhece a região, Isso. Que já conhece a área, que já foi lá várias vezes, então isso com certeza contribui muito. E fala pra gente, como é que surgiu aí o passeio, a maior cachoeira do planeta? Há quanto tempo ele vem sendo feito ou é uma novidade? Olha, esse namoro já acontece eu acho que desde antes eu vim morar aqui em Roraima. Porque, como eu sempre gostei muito de natureza, eu já pesquisava sobre o Salto Angel, né, que é a maior cachoeira do mundo. Quando eu vim morar aqui em 2015, eu fiz a expedição do Monte Roraima sem pretensão nenhuma em oferecer. Na verdade, eu não tinha pretensão em nem ter uma agência de turismo de natureza, né? Eu sempre queria viajar com esse intuito de conhecer atrativos naturais local, mas não ter uma empresa de turismo. Fiz em 2015, vi o potencial, se hoje é muito rústico, em 2015 já era muito rústico. Era mais rústico ainda, na verdade. E eu fiz o Monte Roraima em 2015 e daí eu criei o roteiro do Monte Roraima
E esse roteiro que a gente começou a oferecer para o Brasil, né? Porque quem faz a expedição do Monte Roraima normalmente é o Brasil inteiro que vem. A gente fez algumas alterações, a gente deu uma democratizada na atividade de montanha, que é o Monte Roraima. E essa democratização deu um boom do Monte Roraima, que a expedição acontecia em janeiro, em junho e em dezembro, né? Que eles chamam de alta temporada de montanha. E a gente conseguiu fazer todos os meses do ano. Imagina, um negócio que era oferecido 3 vezes no ano, passou para 12 vezes e hoje a gente oferece 24 vezes. E essa informação que o Clube Native transformou a expedição do Monte Roraima foi bater em Caracas. Então a imprensa, as autoridades da Venezuela queriam nos conhecer. E ela ofereceu em 2019 uma fan trip, que foi uma viagem de reconhecimento para o Salto Angel, com tudo pago pelo governo da Venezuela, para a gente fazer. Passamos 10 dias explorando o potencial da região e, resumindo, eu acho que um mês depois de acontecer essa fan trip, veio a pandemia, o mundo parou. E agora retomamos já o Salto Angel, mas naquela época o Clube Native já estava se posicionando a oferecer a maior cachoeira do mundo. Então, quando a gente lançou esse produto, que foi uma campanha, na verdade, que a gente botou nas redes sociais, a gente teve uma aceitação muito boa, porque a gente já tinha esse posicionamento de querer oferecer a maior cachoeira do mundo e ser referência do Monte Roraima, que são 2 atrativos que ficam na Venezuela. Então, as pessoas linkaram essas 2 informações e hoje é recente, já teve a primeira expedição e amanhã vai ter a segunda expedição. Ai, que maravilha. Começa amanhã, então? Começa amanhã. Nossa, que bacana. Queria tanto ir, queria tanto conhecer, gente. Mais uma hora dá certo, né? E fala pra gente aí, existe alguma especificidade, quase não sei essa palavra, da expedição para o Salto Angel? Quais são aí as orientações para os visitantes? O mais legal do Salto Angel, né? Apesar que tem um título de maior cachoeira, e ela é a maior cachoeira do mundo, não tem nenhum tipo de especificidade. É difícil de falar esse nome, né? Não existe. Quase não sai. Não existe porque é um passeio. Eu já não posso chamar de expedição, né? Porque ele não tem um perfil expedicionário. A diferença é porque os insumos, a alimentação é toda produzida durante a expedição. Então, isso não acontece. Salto Angel, ela fica numa região chamada Canaima, que é uma região que fica na Gran Sabana. A Gran Sabana é o 6º maior parque do mundo. Então, assim, Canaima é uma região tão isolada que só chega de avião ou barco. Então, isso criou uma particularidade muito bacana, a questão da preservação. Tudo dentro de Canaima é administrado pelos indígenas Pemons da etnia Camaracoto, que é uma etnia eu acho que só tem na Venezuela. Então, por conta dessa administração dos indígenas, é muito preservado. E lá, além de ser... E é um município. Então, o avião, ele pousa em Canaima. Em Canaima tem aeroporto, inclusive aeroporto de pousar aviões de grande porte. E é um lugar tão reservado pelo fato de estar a maior cachoeira do mundo. Então, é uma realidade distante do brasileiro, porque é um turismo caro, por incrível que pareça. Até para o próprio venezuelano, né, que apesar de ficar dentro do país, é como se fosse um Fernando de Noronha, né, que é um atrativo que o mundo todo conhece, fica em nosso país, mas é um atrativo caro. Então, assim, Canaima, o Salto Angel é um atrativo caro. E tudo lá é dolarizado, né, porque é uma moeda mundial. E é isso. É super preservado e super acessível. Super acessível. Então, não precisa ser um atleta, você não anda para fazer o Salto Angel, você dorme em pousada. As pousadas têm ar-condicionado, tem toda a estrutura. Inclusive, no 6º dia do roteiro, a gente faz um city tour em Canaima e conhece hotéis 5 estrelas que tem em Canaima, sabe? Vai muito asiático, vai muito russo, né? Pela relação boa que a Venezuela tem com esses países. Então, desses Boeings de russos, de chineses. Então, assim, é um turismo caro, sabe? O Clube Native, quando teve lá em 2019, conheceu
o redário, o barracão, a pousada e o hotel 5 estrelas. A gente foi para conhecer tudo. Mas esse roteiro que a gente está oferecendo, a gente oferece uma acomodação simples, tá? Justamente para dar acessibilidade, porque continua sendo... Para ser acessível. Acessível, exatamente. Porque continua sendo um roteiro muito caro ainda. Olha só, quando você falou que as pessoas quando te veem perguntam, eu queria tanto ir, né? Eu acho que você ouve isso com frequência. Eu tenho tanta vontade, não conheço, né? Como eu acabei de te conhecer, acabei de falar para você, nossa, eu fico admirando as fotos de quem viaja, né? E eu acho tão lindo, tão maravilhoso e dá vontade de ir. Mas aí eu achei que você ia dar outra resposta. Eu pensei que você ia dizer assim, em período de inverno não, mas basta ter a vontade de ir, né? É quando... Exatamente, eu acho que eu vou cansar de responder quando você decide, né? Porque existe loja alta temporada, porque eu acho que essa alta temporada ela é associada à disponibilidade do nosso trabalho, da escola e tal, mas a montanha está lá o ano inteiro. Então, assim, a gente, inclusive, tem pessoas... Hoje, Adriana, né? Hoje a gente está com 46 pessoas no Monte Roraima. Hoje. A gente tem um dos maiores grupos agora de 2025 acontecendo hoje. E ninguém de Roraima, por incrível que pareça. Ninguém de Roraima. E são pessoas de todo tipo de biotipo, né? Não precisa ser o atleta. A gente até lançou acho que um quadrozinho nas nossas redes sociais, desmistificando o Monte Roraima, né? Que a gente... Eu acho que você mora aqui, né? Nunca fui. Mas eu tenho certeza que você já escutou que são 3 dias subindo, 3 dias descendo. Já ouvi falar. Já, né? Então a gente fez um vídeo nas nossas redes sociais desmistificando isso, né? Porque para subir o Monte Roraima, eu vou até te perguntar, você acha que é em quanto tempo subindo o Monte Roraima? Cara, eu não faço ideia. Chuta. Eu faço questão de você me responder porque a gente vai fazer, como assim, quem está nos escutando? Um dia inteiro? Tu acha que é um dia inteiro subindo? Um dia inteiro subindo? São 4 horas só para subir o Monte Roraima. São 4 horas? São 4 horas para subir então o Monte Roraima. Esse absurdo que as pessoas falam. Não, jamais. A expedição do Monte Roraima são 7 dias. E no terceiro dia a gente acampa, chama de acampamento base. No segundo dia. E no terceiro dia você sobe. Você faz 6 quilômetros em 4 horas. Você sobe o Monte Roraima. O tão famigerado Monte Roraima, que as pessoas não conseguem. Chega a ser uma subida muito íngreme, que a pessoa chega a ficar muito cansada. É cansativo, mas é super prazeroso. Aquela sensação de tapar o ouvido, não tem? Não tem essa questão da aclimatação, né? Isso. Não existe isso, não existe uma alimentação específica para você conseguir, não existe um equipamento específico. Você pode ir até a gente não aconselha de Havaiana, porque ela pode sair do pé, mas uma papete, uma Crocs, uma coisa você consegue fazer o Monte Roraima. Então, e outra coisa, Adriana, a gente já tem, velho, eu acho que eu até já perdi as contas de quantas pessoas, a gente tem isso registrado lá no nosso sistema, mas a gente já levou todo tipo de biotipo, sabe? Do sedentário, da criança, do idoso, do obeso. Conseguiu, com certeza, conseguiu. Olha. E o mais legal, eu vou te falar, o mais legal é que quando a pessoa vai para o Monte Roraima, a pessoa volta e ela entende que a montanha é 25%. Os outros 75% são as relações que ela faz na montanha. São as pessoas que trabalham na expedição. É a transformação que a montanha traz. Porque você sai de uma zona de conforto, você está numa cultura totalmente diferente. E as pessoas que atendem a expedição do Monte Roraima, que são os Pemons da etnia diferente do Salto Índio, que são os Camaracotos, eles são os Taurepangues, são pessoas que respeitam muito a montanha. Então, o mais legal é esse lado transformador, porque você volta do Monte Roraima, você volta desvalorizando o que você valoriza muito e valorizando o que você nunca valorizou. Então, você deve ter escutado, eu tenho certeza, que as pessoas voltam diferente. Você já escutou isso? Que as pessoas, Monte Roraima, as pessoas voltam diferente, já me falaram que tem um lado místico, algo desse tipo. São essas relações, que para mim, o Monte Roraima é isso. Não é o desafio de subir, não é os equipamentos, é esse lado transformador que a montanha faz com que as pessoas voltem realmente diferente, para melhor, lógico. Com certeza, são outros ares, uma experiência nova, né? Eu vejo muitas fotos, uma foto mais linda que a outra, assim, de dar inveja, no sentido de, nossa, como eu queria ir também. E fala pra gente, qual é o roteiro aí da expedição do Salto Angel e o que é feito nos 6 dias de viagem? Tá.
Quando a gente foi em 2019, eu vi que a gente passamos 10 dias e a gente conheceu 3 regiões, que foi Camarata, Camaimó e Canaima. O Salto Angel ele fica em Canaima. Em Canaima tem os atrativos próximos e tem a cachoeira, que é o Salto Angel, que fica a alguns quilômetros de Canaima. Então, assim, tem muitos atrativos, mas roteiros tem poucos. E foi o que a gente fez. A gente incluiu 2 dias de Gran Sabana. Então, são 7 dias o roteiro. A gente incluiu esses 2 dias na Gran Sabana porque o Brasil viaja até Roraima, né, que é a porta de entrada da Venezuela. E as pessoas aproveitam e conhecem a Gran Sabana. Porque eu tento explicar, não sei se é porque é fim de linha, as companhias aéreas, elas cobram muito caro. Para você sair de Roraima, para você chegar em Roraima, é muito caro o passageiro. Então a gente aproveitou, incluiu 2 dias de expedição, então ficou 2 dias em Gran Sabana. A gente dorme na Gran Sabana no dia 1, passeia na Gran Sabana já no dia 1, dorme na Gran Sabana, dia 2 de manhã, no dia 2 passa o dia também na Gran Sabana e volta para Santa Helena e pernoita já em Santa Helena, já não pernoita na Gran Sabana. Aí, no dia 3 é que a gente pega um avião no aeroporto de Santa Helena e previsão de chegar em Canaima meio-dia. Então já almoça em Canaima, toma café na pousada lá em Santa Helena, almoça em Canaima e já começa o roteiro no dia 3 à tarde. Aí à tarde já começa a fazer cachoeira. No dia 4 a gente pega uma canoazinha dos indígenas lá. Todo o protagonista da expedição são os indígenas, né? A gente praticamente só faz a ponte e lá eles são super... falam 4 línguas. Nossa, que legal! Você vê uma pessoa morando assim numa casa bem simples, né? Porque o indígena ele tem essa simplicidade dele na alma, então... Mas se chegar um alemão, ele fala inglês, ele fala a língua dele originária, né? Que são os camaracotos. Ele fala português e fala espanhol. Gente, isso é muito rico. É, muito rico. A Venezuela é impressionante. Assim, nesses 8 anos eu trabalhando nesses roteiros na Venezuela, me impressionou muito. Inclusive, em 2019, quando a gente esteve lá, o que mais nos impressionou foi o profissionalismo das pessoas na Venezuela. A gente visitamos 15 comunidades indígenas, comunidade que não tinha nem energia, nem internet, não tinha nada. Assim, a gente chegava na comunidade, eles já estavam nos aguardando com a bandeira do Brasil, sabe? Sempre com um brinde, falando português, né? Num lugar totalmente isolado, sabe? Quilômetros dos centros urbanos, as pessoas falando 5 línguas. Então, assim, isso nos impressionou muito. Então, vamos lá, voltamos pro roteiro. Então, dia 3 faz as cachoeiras, dia 4 a gente passa velejando, para chegar no Salto Angel e dormimos em frente à maior cachoeira do mundo. Para que no dia 5 a gente vai até o Salto Angel, é uma trilha curta, uma trilha de 1,5 km, né? 100 graus de dificuldade, então é por isso que eu falo que é um passeio. E passamos a manhã inteira lá, voltamos no final da tarde. No dia 7, no dia 6, a gente faz outro roteiro lá em Canaima. E no dia 7 a gente faz um city tour, que é justamente para conhecer toda a estrutura de Canaima, os hotéis de turismo, de ecoturismo de alto padrão que tem lá em Canaima. E a previsão já de almoçar em Santa Helena, que a gente pega o voo 10 horas, 1 hora de voo, 11 horas já está em Santa Helena, almoça em Santa Helena, a previsão está aqui já no começo da tarde, do dia 7. Olha que maravilha. E você acredita que tornar o Salto Angel aí um destino tão especial aí para quem busca a imersão com a natureza? A natureza, ela sempre foi uma válvula de escape para muita gente. Então, é até terápico, né? O turismo natureza, com certeza. Ele é muito transformador e até para os maiores experientes, assim. A gente fala isso porque assim, o Salto Angel é um ícone, né? As pessoas viajam o mundo todo, a gente atende pessoas que acabaram de chegar do Egito, acabaram de chegar do Ushuaia, acabaram de chegar do Everest, né, que fica no Nepal, e ela não tem esse título ainda de conhecer a maior cachoeira do mundo. Então, assim, já está na agenda de todo aventureiro. Então, ela quando faz esse passeio, são pessoas que já têm esse contato, já gostam desse contato com a natureza. São pessoas já experientes. E todo mundo fala que é uma das maiores sensações da vida dela.
Então, pessoas que viajam o mundo inteiro, já viu tantos atrativos no mundo todo, mas ainda se emociona quando chega realmente na maior cachoeira do mundo, pessoas experientes. Imagina uma pessoa que decide ir, né, que nunca viu uma grandiosidade dessa assim, é muito emocionante. Nossa, eu adoraria ter essa experiência, porque eu sou dessas que amo a natureza. A gente sabe que tem essa correria do dia a dia, né? Trabalho, casa, trabalho, filhos, família, essa coisa. Mas eu sou aquela pessoa que eu admiro um pôr do sol, eu admiro a lua cheia. Imagina se eu adentrasse aí numa programação dessa, eu ia ficar maravilhada. É como você diz, é uma válvula de escape, né? Você tá ali interagindo com a natureza, tá perto, tendo aquela visão magnífica, o quão linda é a natureza. E quem bem puder aproveitar, fazer um passeio desse, nossa, só tem assim a acrescentar com a memória, com a mente aí, espairecer mesmo, de verdade. Exatamente. E para quem nunca fez aí o ecoturismo antes, quais são as dicas que você daria para aproveitar aí ao máximo a experiência no Salto Angel? E é aconselhável aí que o Salto Angel seja o primeiro roteiro buscado? Olha, se for o primeiro, parabéns. Né? Porque você já começou com tudo. Já começou com tudo. Inclusive, acontece isso muito em Monte Roraima. Tem gente que nunca dormiu numa barraca na vida, nunca fez nenhum roteiro de ecoturismo e já começa com Monte Roraima. Isso é legal. E se começar com Salto Angel, melhor ainda. Mas o conselho que eu dou é o seguinte: não pesquisa. Pesquisa, porque assim, turismo e natureza no Brasil é uma coisa nova, por incrível que pareça. Diferente de coisas que já acontecem há vários anos na Europa, na Ásia e em outros países. Enfim, pesquisa antes, vá com pessoas capacitadas, porque turismo e natureza já está falando, natureza. Então, natureza não tem uma estrutura de ambulatório, né? A pessoa que está te conduzindo para um lugar remoto, ela tem que ter no mínimo base de primeiros socorros. Então, eu sempre falo isso, assim, que o Clube Native não é uma empresa, não é uma conta no Instagram. A gente é uma empresa física, né? Com CNPJ, com CEP, com endereço. Com preparo e tudo. Isso, a gente tem capacitação mensal da nossa equipe. Hoje somos em 6 pessoas no administrativo e somos em 16 pessoas na Venezuela. Então, é um total de 22 pessoas no total trabalhando para o turismo de natureza, se capacitando mensalmente. Então, são pessoas super preparadas. E se for fazer um roteiro local com uma agência independente do Estado, pesquisa essas qualificações. Porque é a dica que eu dou, sabe? Tem que pesquisar, tem que perguntar, tem que se sentir seguro e ir, né? Que para mim é o mais importante. É tomar a decisão de ir. Exatamente. Vou tornar a te fazer uma pergunta aqui. Existem aí passeios que não podem ser realizados em determinada época do ano ou que podem ser feitos aí em uma determinada época? Existe. Que não existe, eu acredito que precisa de mais atenção, tá? Aqui, alguns atrativos naturais, como algumas cachoeiras aqui no nosso estado, elas são sazonais, porque depende de chuva. Exato. Né? O norte do Brasil ele funciona diferente das estações do ano da outra região. Parece que são 6 meses chovendo, 6 meses sem chuva. Isso. Então, tem cachoeira que não existe. Tá? Tem cachoeira que realmente não existe, que seca, que ela realmente depende de chuva. Então, essas cachoeiras, particularmente, elas não têm esses roteiros no período do verão. Tá? E a outra pergunta? E tem elas permanentes também, tem elas permanentes, né? Exatamente. Tipo assim, Tepequém é permanente. Tepequém é um local que realmente é permanente, tem estrutura, mas assim, tem períodos que elas estão mais volumosas e tem período que realmente elas estão muito sequinhas, que também vai muito da particularidade da pessoa. Tem gente que prefere. Tem gente que prefere os garapés mais rasos, tem outros mais fundos, tem uns que preferem só ficar de bubuia, né? Como se fala aqui. Tem outros que preferem nadar. Ficar de molho. Tem gente que fala assim, não gosto de cachoeira que fique parado, eu gosto de cachoeira que nade, sabe? Outros querem só ver. Então, vai muito da particularidade. Mas, independente do período, eu acho que fazer uma visita na natureza é transformador, é uma válvula de escape.
E hoje, nessa loucura desse mundo moderno, né? Eu acho que todo mundo precisa. Todo mundo precisa tirar, assim, um tempo para isso. E a natureza é uma opção maravilhosa, né? Ensina muito. Para isso estão aí essas pessoas preparadas para te levar lá para esse passeio. E a questão dessa pergunta era o seguinte, porque eu achava que em determinados lugares, em época de inverno, ficava de difícil acesso, mas não, tem cachoeiras que não, né, no período de escassez aí de chuva, elas não aparecem, elas somem. Exatamente. Olha, interessante. E quando chove, precisa de mais atenção. Realmente. Né? É como eu falei anteriormente, assim, turismo natureza precisa de muita atenção. Não é de pouca, não, precisa de muita atenção. Exato. Mas o ano todo tem, sim. E Beto, que tipo de equipamentos aí os participantes devem trazer para cada experiência que vocês realizam? A gente tem um checklist, né? Pela experiência que a gente faz, a gente disponibiliza todo o checklist. Inclusive, Gran Sabana a gente tem um checklist, Manaus a gente tem um checklist, que a gente tem um roteiro em Manaus espetacular, que é o Full Amazon, que é um roteiro de 6 dias na Amazônia. Monte Roraima a gente tem um checklist. Esse checklist a gente colocou todos os itens dos menos experientes para os mais. Se você for uma pessoa muito experiente de montanha, tu vai tirar item do checklist. Olha que interessante. Se você for uma pessoa que não tem experiência nenhuma, tu vai seguir o checklist à risca. Não vai faltar nada. Então a gente faz essa orientação com o checklist. E o Salto-End da mesma forma. A gente orienta, a gente faz videoconferência, a gente faz grupo no WhatsApp. As pessoas entram em contato para tirar dúvidas, manda foto dos equipamentos que compraram, que já tem. A gente dá toda a assessoria, até porque quando se inicia uma expedição, a gente é um grupo. Então, assim, de repente, se você tem um equipamento desapropriado, vai contribuir para o desenvolvimento do grupo. Então, a gente faz questão mesmo de todo mundo estar com equipamento específico, preparado para que a coisa ocorra da maneira que deve ocorrer. Até porque você vai estar adentrando a natureza, né? Exatamente. Tem que ir preparado. Exatamente. Não é que nem você está dentro da cidade. E fala pra gente aí, o Monte Roraima também é um dos roteiros mais procurados. E qual é o roteiro dessa expedição ao Monte Roraima? São 7 dias também. Existem outras agências que oferecem menos dias. Outras oferecem mais dias. O Clube Native, ele manteve 7 dias porque achou que é uma quantidade de dia confortável. Monte Roraima é uma expedição, ele tem um perfil expedicionário, então é uma atividade de montanha. Hoje, quase 90% do nosso público não é um público da montanha. Então, a gente definiu que 7 dias é um dia que fica confortável para todo tipo de público. Porque o Monte Roraima, ele é rústico. Então, você dorme dentro de um saco de dormir com isolante térmico, dorme dentro de uma barraca, não tem mesa para você comer, a gente disponibilizou umas cadeirinhas super confortáveis para amenizar essa rusticidade. E pela experiência que a gente tem de atender todo tipo de público, a gente definiu 7 dias. Então, são 7 dias, incluindo tudo. Então, se você fala assim, a quantidade de dias, a forma de pagamento, a assessoria que a gente dá, a gente já pensou em todas as objeções. Beto, eu não tenho equipamento, a gente disponibiliza. Beto, a passagem para ir é muito cara, a gente cota a sua passagem. Beto, a gente então tem noção, a gente faz uma videoconferência. Beto, eu não tenho... Esse tênis presta. Aí a gente liga para a pessoa, faz um vídeo, tal, a gente dá toda a assessoria. Olha que bacana. Para o Monte Roraima. Então, se você não tem nada, só tem vontade de ir para o Monte Roraima, você tem condições. A gente só orienta... Até se você não quiser carregar a tua mochila, a gente tem carregadores pessoais para carregar os seus equipamentos. Então, se você quiser ir para o Monte Roraima só com celular, uma squeeze, né? E um repelente, um protetor solar, vai ser sua bagagem para a expedição do Monte Roraima, que a gente também disponibiliza isso para o visitante. Então, eu acho assim, é decidir, né? Eu aperto muito nessa tecla, assim, tem vontade de Monte Roraima, decida aí que o resto o Clube Native disponibiliza. Olha que legal. E essas expedições ao Monte Roraima, elas são feitas anualmente? Elas são feitas 2 vezes por mês. 2 vezes por mês? 2 vezes por mês. Nossa! Inclusive, já está em estudo internos nosso lá, que em 2025 a gente vai oferecer 3 vezes por mês. Muito bom, muito bacana. É muito bom.
E fala pra gente aí, não é de hoje que vocês buscam aí outros locais, né, para fazer expedições, inclusive passeios na Amazônia, né? A ideia desses passeios é promover também um contato com as culturas e os povos indígenas? Também. Manaus era uma coisa que já estava na nossa lista também, né? Manaus a Amazônia tem um potencial para o mundo, né? E Manaus, a gente mora aqui vizinho de Manaus. E imagina, se o pessoal de Roraima já não conhece o Tepequém, tem gente que nunca saiu de Roraima, né? Quem conhece o Tepequém às vezes nunca saiu de Roraima. E Manaus é um roteiro até muito distante para quem nunca se aventurou em um roteiro de natureza. Então a gente começou a oferecer o Safari Amazônico, que é um roteiro de 2 dias. E a gente percebeu, Adriana, que vinha gente de São Paulo, do Rio, do sul do país, para fazer esse roteiro de 2 dias e voltava. Imagina, o pessoal vinha do Rio de Janeiro, voltava, fazia 2 dias e voltava para o Rio de Janeiro. Aí a gente começou a oferecer um roteiro de 6 dias, que é o Fuamazo. A gente criou esse roteiro, que é um completo. Não tem como você ir para Manaus, fazer esse roteiro e você conhece tudo. Porque você faz city tour, você conhece todo o histórico do ciclo da borracha, a gente te coloca com um historiador para te acompanhar. Depois faz o passeio fluvial no Rio Negro, faz o Encontro das Águas, que é aquele feijão com arroz. Nossa, que todo mundo faz. E a cereja do bolo, que é uma coisa exclusiva do Clube Native. Vocês dormem numa comunidade indígena. A gente fez questão de fechar uma parceria com a comunidade Tuiuca. Ela fica no Baixo Rio Negro e o turista dorme na comunidade, janta com os indígenas, toma café, faz uma trilha na floresta e acorda na comunidade, enfim, participa realmente, assim, vive a experiência da comunidade indígena. Nossa, que bacana. Isso é um roteiro único. Muito legal. Que a gente pausou, inclusive, agora no final do ano, para dar atenção à maior cachoeira do mundo, e vai retomar em 2025. Que bacana. E no Safari Amazônico, quais são aí os animais e plantas que os turistas têm a oportunidade de ver? Isso é muito legal do Safari Amazônico, porque foi um roteiro criado por roraimense, para o roraimense, né? E quando a gente está pensando em fazer a publicidade do Safari Amazônico, a gente já pensa no perfil do público e a gente coloca música de família, música que vai o pai, a mãe, o filho, a avó leva o neto. E é muito legal porque vai muita criança, Adriana. É muito show, porque tem o contato com os botos, né? A criançada... Criançada não, o público todo. Faz uma trilha suspensa no restaurante flutuante. Aí tem os macaquinhos que vêm comer na mão da gente. O Clube Native, eu acho importante eu falar isso para você, ele não leva em comunidades que aprisionam animais silvestres, tá? Existem alguns roteiros que fazem isso, mas a gente não é a favor, a gente não faz. A gente prefere que você tenha um contato com o animal solto. Exato. Então, a gente leva justamente nessas comunidades. Então, assim, o boto é selvagem, o macaquinho é selvagem, o tucano que vai lá comer é selvagem. Então, são animais realmente que estão livres ali na natureza, mas a probabilidade de você ver eles, o boto principalmente, porque eles já estão acostumados já com essa interação. E tem a pesca ecológica do pirarucu, que é muito legal, que eles têm uns flutuantes, que eles criam os pirarucus e o turista pesca o pirarucu, mas assim, não tem anzol, é só para alimentar mesmo o pirarucu, mas tem a diversão deles puxar na vara, pinta o rosto, vai na comunidade. E o Safari Amazônico a gente leva para Presidente Figueiredo. É outro gancho, né? Que a gente aproveita a oportunidade da pessoa estar na Amazônia e conhece Presidente Figueiredo, que é um dos lugares que mais tem cachoeira no planeta também. Que pouca lindo, gente... né? Ver por foto. Então, Adriana, já tô com pena de você. Porque tudo que eu falo aqui, você fala, eu tenho vontade. Porque eu tenho desejo de conhecer. Só vejo por foto, gente. Tem que ser realista, tem que falar a verdade. Só tô na vontade ainda. E vendo você falar, tá aumentando a vontade, viu? Eu tô sendo entrevistado e imaginando o que tá se passando na sua cabeça. Por isso que é bom essa troca de ideia, né? É muito legal. Olha só. E fala pra gente aí, na experiência aí de ecoturismo que envolve aí um tipo de educação ambiental, como é que vocês promovem a conscientização, né, dos turistas sobre a importância aí da preservação dos locais visitados?
É aquele assunto que a gente estava falando. Assim, quando você escolhe uma agência, né, que ela já tem experiência, que ela tem um condutor local, que isso é muito legal, que a gente faz isso também. A gente tem o nosso guia, a gente contrata um condutor local, porque ele tem expertise ali da região. Isso. Então, ele além do trabalho de conduzir, ele tem um trabalho de conscientizar. Então, é uma das coisas mais legais e mais importantes do legado que você traz de um roteiro desse. É justamente essa conscientização ambiental. Então, quando uma criança ela faz um roteiro de ecoturismo, quando ela pisa o pezinho lá na areia, ela vê cachoeira, e ela escuta o tiozinho lá, o condutor ou o guia, falar sobre conscientização, sobre preservação, sobre a importância de você não tirar um galho, né? De você só tirar foto e trazer aquilo na mente, que aquilo é muito importante para os filhinhos dele, a questão da preservação. Isso é muito transformador, isso é muito legal. Já teve mães que chegaram para mim e falaram: Beto, o fulaninho não só fala do boto, diz que quer estudar, não pode, depois que ele volta desse passeio fica vendo aqueles filmes de natureza. E eu acredito que fica uma sementinha plantada, né? Com certeza fica. É impossível São uma pessoa... experiências únicas, né? É impossível uma pessoa ter contato, que vê essa beleza, vê tudo que acontece na natureza e ficar com a consciência de destruição, de que aquilo não é importante para ela, né? Que realmente o dinheiro é mais valioso. Então, eu acredito que realmente ela volta transformada. Isso é muito importante também. Com certeza deve voltar. E que feedback aí os viajantes eles costumam dar aí ao final de uma expedição? O que eles geralmente aí consideram mais recompensador? É a transformação dos hábitos de viagem. Por exemplo, assim, Monte Roraima tem esse lado transformador, a simplicidade. Isso é muito legal. Os outros roteiros é a questão da conscientização ambiental. Então, é como eu falei, essa sementinha, esse inseto do turismo de natureza, ele realmente pica as pessoas e ela leva esse vírus de preservação para a vida dela. É quase impossível você fazer um passeio desse. Sabe por que eu falo isso, Adriana? Porque é o seguinte, a gente já atendeu todo tipo de público. Tem público que chega pra gente, assim, que a namorada induziu ele fazer o Monte Roraima, imagina. E o cara chega para mim e fala: Beto, eu nunca entrei numa barraca, meus réveillons são sempre em Nova York, em cruzeiros, em tarará e tarará, só fala lugar de alto padrão. E quando ele volta uma pessoa transformada. Ele disse: Beto, você me fez passar pela maior experiência da minha vida, né? Hoje eu sei o significado da palavra cumplicidade, né? Ajudar o próximo. Que coisa maravilhosa. Isso é muito legal, isso é muito legal. Tem cara que eu até brinco, eu digo: isso, esse cara vai dar trabalho, assim, né? Porque o cara, imagina, nunca dormiu numa barraca, acostumado a dormir numa Super King e tal, e hoje vai dormir dentro de um saco de dormir, numa barraca que é armada, onde não foi feito para armar barraca, ainda tem essa, tá? É diferente você dormir dentro de uma barraca num campo e você dormir dentro de uma barraca numa caverna. Porque a barraca, lá não foi feito para botar barraca. E lá dorme realmente a barraca. Então esse cara volta transformado. Claro, tá saindo da zona de conforto, né? Ele volta transformado, você tá com tênis de R$4.000 e o indígena de sandalinha pergunta se você quer ajuda, sabe? Às vezes ele fala... É tanto que antes da expedição existe um relacionamento frio, que as pessoas falam assim: não vou pagar R$1.000 pro cara carregar minha mochila. Adriana, quando eles voltam, eles mesmos carregam a mochila e ainda pagam os R$1.000 pro pessoal, da relação que eles criam. Então, são grupos de pessoas desconhecidas que começam a expedição, faz uma amizade muito grande lá em cima e voltam uma família. Olha que bacana. Isso é muito legal. Isso é tanto que até hoje a gente tem grupo no WhatsApp da primeira expedição do Monte Roraima. Nossa, que bacana. Que as pessoas se encontram, viajam para outros locais. Então, o legado é esse. O legado é essa transformação que a natureza causa em todo mundo que tem essa iniciativa de fazer uma atividade de natureza. Você havia me falado que vocês também têm um podcast. O que vocês falam nesse podcast? Qual é o assunto principal? Seria o relato dos viajantes quando chegam, aquele feedback, positividade aí? Exatamente isso daí. A gente sempre quis pegar depoimentos, né? Para ter essa prova social, porque uma coisa é eu falar, que é assim, outra coisa é quem viaja. Quem vivenciou. Então, a gente pensou em criar algo
para passar essas informações no calor da emoção mesmo, Exato. sabe? Nossa, tipo assim, a pessoa desce do Monte Roraima, vai lá no nosso podcast e o protagonista é ela. Eu só inicio, eu digo, ó, fala a tua experiência, como foi a questão da alimentação, a questão das relações, a questão dos equipamentos, a questão de tudo. Então, a gente faz essa pergunta e a pessoa começa a falar e quem assiste é muito legal. É muito legal porque ele realmente fala o lado dele que não tem experiência e isso passa para o público e dá uma credibilidade muito boa, assim. E empodera muitas pessoas que têm vontade de ir e não tem coragem, como a Adriana, que é uma pessoa que fala que não tem tempo. Mas uma coisa, eu me encaixo nas viagens. Eu me encaixo no fato de a simplicidade. Eu sou muito simples, então... Isso é muito legal. Isso para mim... Nossa, eu ia me sentir confortável fazendo isso. Porque eu sou muito simples, eu sou muito ali... Você falando essa questão da simplicidade, a gente até brinca assim. O roraimense é uma pessoa simples. É uma pessoa que é muito simples, né? O roraimense, ele se satisfaz com igarapé, um peixinho assado, uma casinha bacana numa chácarazinha. É o melhor final de semana da vida dele. Nossa, é sim. Faz uma diferença muito grande. Faz a diferença. Mas o Monte Roraima, quando fala assim, mas eu sou daqui, nunca fui no Monte Roraima, é porque realmente é uma expedição, é uma atividade de montanha diferente, entendeu? É por isso que eu falei anteriormente. Se tivesse um balneário com um tambaquizinho assado, um igarapé, debaixo de uma sombra, e você falar que nunca foi, aí era vergonhoso. Exatamente. Esse que você tem que se deslocar, sai da tua zona de conforto, já é diferente. Mas mesmo assim, eu acho muito válido a pessoa procurar um passeio desse. Com certeza. Você conhecer ali a natureza, a sua localidade, onde tem esses locais de visitação. Exatamente. Eu acho muito bacana. Com certeza. Eu não vou ficar só na foto não, viu? Eu ainda vou conhecer. Eu vou te cobrar, viu, Adriana? E eu vou te procurar. A propósito, fala pra gente como é que te segue, aonde ver os teus podcasts, aonde te seguir para ver tudo isso, Beto. Tá, hoje o Clube Native, eu acho que ele está em todos os canais de comunicação, né? Hoje a gente explora isso muito bem explorado, porque eu acredito que a internet é uma vitrine. Isso, né? Com certeza. Então, para a gente chegar em 1 milhão de pessoas, a gente tem que pensar muito bem pensado como é que a gente faz isso. E a gente tá nas redes sociais que todo mundo tá, que a maioria estão, que é o nosso Instagram, que continua sendo o @Clube Native. Hoje a gente tem canal no YouTube, que também é o Clube Native, né? Que é o endereço. Tá no Facebook e nosso site, né? Hoje a gente tem um site que é www.clubenative.com.br. E o que mais, Ian? A gente tem podcast. Tem um podcast que é publicado também no YouTube. E tá no Spotify. Por incrível que pareça, a gente tem um canal também no Spotify que a gente explora o áudio do nosso podcast lá no Spotify. Para quem não assistiu, pode escutar também. Muito legal. E você quer fazer um convite, reforçar o convite para quem está nos ouvindo? Sinta-se à vontade. E deixar também uma mensagem, né? Para a gente estar aqui finalizando a nossa conversa. Quero convidar a toda a sociedade mesmo, assim, que tem vontade de ter contato com a natureza. Eu sei que as pessoas de Roraima são pessoas simples, são pessoas que cresceram do lado de uma natureza muito preservada e nunca teve a oportunidade de ter uma empresa especializada em turismo de natureza. Hoje o Clube Native oferece esse nicho que é super valorizado em outros países. Então, valorize mais as coisas da nossa região, tá? E entre em contato conosco, que a gente vai estar horário comercial sempre disponível, tem pessoas super capacitadas para te levar para todos esses atrativos, independente da faixa etária, independente da classe social, do biotipo, tá? A gente faz questão de fazer isso porque a gente ama isso que a gente faz e a gente já faz isso há 8 anos com excelência, graças a Deus. Olha que maravilha. Conheça as nossas belezas, né? Porque naturais, tem muita, né? Demais. Nossa, que maravilha. Beto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra te receber aqui. Imagina. Só veio me deixar à vontade, rapaz. Eu já vi as fotos e agora conversando com você. Que maravilha. Olha, muito bom, viu? Seja sempre muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Sempre que tiver mais novidades, conta com a gente. Nós estamos aqui para isso. E nós conversamos com o Beto Marinho, do Clube Native,
que faz aí essas viagens maravilhosas aqui em Roraima, Amazonas também. Isso. E a Agência de Turismo Roraima, né, que realiza aí a expedição para a cachoeira mais alta do planeta. Aqui no Entrevistas DPE você tem de tudo, da informação, da diversão, de tudo. E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Você acessa os nossos conteúdos de alta relevância aí, um deles ou todos vão te interessar porque é de suma importância para cada um de nós, pela Rádio Defensoria no Entrevistas DPE. Acessa também nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify. E eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.